Se você se chama crente, cristão, evangélico, protestante, dane-se, isso é só rótulo. O que importa é a atitude que você tem. Você estava em cima dos dois toquinhos, eu puxei um, você está equilibrado. Não tem arrebatamento. Aliás, Apocalipse 21 diz que a cidade Nova Jerusalém, ela desce do céu. Ele volta. O reino é aqui. A oposição que Cristo enfrentou ao longo dos 3 anos e meio da sua estada entre nós em carne é também uma representação de toda a oposição que o mundo apresenta a Deus. Qual? Primeiro, religião. Religião é uma coisa, reino de Deus é outra. Religião tem sistema, tem hierarquia, tem donos, tem investimento. Religião tem medo, tem culpa, tem benefício. Religião tem manipulação espiritual, manipulação sentimental, chantagem emocional. Religião se mantém com dinheiro. Ela fala do bem-estar, ela fala de prosperar, ela fala do poder financeiro, ela insufla pessoas com outro tipo de fermento, espiritualizado, mas completamente materialista, individualista, ganancioso e hipócrita. É por isso que religião e política se dão tão bem, de braços dados, e se combinam tanto, porque a lógica operacional de um sistema dominador com interesse no poder financeiro é o mesmo. E essa potestade dava pulos dessa altura quando Cristo morre na cruz. Eu não quero saber se tem candidato evangélico, não evangélico, isso é só rótulo. Eu quero ver só se existe sinal do reino ali, porque se não há, pode chamar de ungido do que quiser, acontece dentro, não é sistema. É orgânico. Muita gente se preocupa hoje, qual o meu chamado, o que Deus quer de mim. Ele quer que o reino borbulhe dentro de você. Aonde você vai estar é um detalhe. Que sim, Deus pode te encaminhar para esse ou para aquele lugar, mas a verdade é que você demonstra o reino que sai pelos seus poros em qualquer lugar que você pisar. Aonde eu encontro o meu ministério para que eu possa servir, não é um compartimentozinho de uma salinha que você fala, é aqui o seu lugar, Deus te chamou para estar aqui dentro. E quando você passa por aquela porta, um chuveiro do poder da glória, da unção, derrama sobre a sua cabeça, e ali você começa a executar o seu ministério nas pessoas, e depois você sai por ali e fala, domingo eu volto para exercer o meu ministério. Isso é religião. O reino está dentro, não tem como tirar de mim. Aonde eu pisar, se eu estou dentro, se eu estou fora, se eu estou vendo, pode ver tal filme. Não... O reino que está em você começa a te dizer, aqui vai, aqui não vai, isso aqui não se identifica com o reino, isso aqui identifica. Eu posso colocar uma regra, você pode ouvir tal tipo de música, pode ouvir o funk, mas... cuidado porque tem umas palavras que eles falam. Quais? Vou fazer a lista das palavras de música funk que não podem conter no funk. Vamos fazer uma regra dando injeção, bilhões de injeção para você tentar seguir a tua vida. Meu Jesus Cristo amado, não funciona isso. O reino tem que te tomar. O reino tem que borbulhar. O que você faz é apenas uma consequência do ser que você é, transformado por Deus. O que pode ou o que não pode fazer, pouco importa. Eu não consigo fazer. Eu só consigo fazer o que o reino faz em mim. Não é um sistema. É por isso que, independente do movimento cidadão que você fará nas urnas, a sua verdadeira crença é de que o mundo não se resolve com uma lógica de lei, com uma lógica institucionalizada, política, econômica ou socialmente. O ser humano só se resolve com o reino, e isso é de dentro para fora. Não é sistêmico, ele é orgânico. Quando vem o reino? Já está. Vocês não viram ainda?
Vocês não viram a lógica que eu vivo, meus discípulos e aqueles que me seguem? Já está no meio de vocês. Vocês estão procurando uma aparência humana, vocês estão procurando uma aparência sistêmica. Não, não é isso. Você não vai ficar dando injeção a vida inteira de bolinha de ar, não é isso. O que precisa é alguma coisa acontecer dentro do ser humano, dentro do indivíduo. Era isso que os profetas estavam dizendo e falando, era sobre esse reino. Era sobre esse tipo de coisa. Quando você é transformado pelo reino, a consequência é que sua atitude passa a ser atitude natural de quem é do reino. Você morreu e está carregando a sua cruz. Aí não vai importar se você se chama crente, cristão, evangélico, protestante, dane-se, isso é só rótulo. O que importa é a atitude que você tem. Ah, porque aquele cantor é evangélico, que bênção. Pouco importa se ele é evangélico ou não evangélico. O que importa é se ali tem reino dentro dele e da boca para fora e nas suas atitudes. Se ouve música gospel evangélica ou não, pouco importa se o nome dela é gospel evangélica. Vai às favas essa coisa. O que eu quero é entender se ali há um sentimento que reproduz algo que Cristo disse ou não. Eu estou muito pouco preocupado se o nome não, porque aquela loja tem que ir ali, porque naquela loja eles tocam música evangélica. Mas, meu irmão, você acha que porque toca uma música, aquele ambiente tem o Espírito Santo? E se não tocar aquela, está cheio de capetinha voando. Capetinha não está voando, capetinha está dentro da gente. A nossa carne é pecaminosa, o desejo pecaminoso está nas nossas entranhas. Não entra pelo seu ouvido com a batida da música. Claro que se você ama o pecado, aquilo vai fazer lógica para você. Mas se você não ama, aquilo bate e sai, porque não tem a ver com o reino. Nós estamos muito preocupados com o que o mundo faz com o cristão e não conseguimos viver o reino para que o cristão faça alguma coisa no mundo. Era o que os religiosos pensavam, são contaminados, não podem estar perto. Se Jesus fosse puro, ele está se sujando com esses impuros pecadores. Vocês não entenderam nada. Não é visível a aparência. Eu não quero saber se tem candidato evangélico, não evangélico, isso é só rótulo. Eu quero ver só se existe sinal do reino ali, porque se não há, pode chamar de ungido do que quiser, acontece dentro. Não é sistêmico, é orgânico. Aí Jesus volta para os discípulos e fala, olha, presta atenção, o reino já está aqui, ainda não completo, porque vocês estão nessa carcaça, mas eu vou ressuscitar, vocês vão ser como eu. Ainda vai acontecer um outro momento de um reino glorificado e de uma vida redimida. O ser humano e toda a existência, todo o cosmos. E vai acontecer igual que nem nos dias do Noé. Noé entrou na arca, ninguém creu. Veio a água aí, levou todo mundo. Ou aconteceu com o Ló e a sua família. Eles saíram de Sodoma e Gomorra, veio destruição e levou tudo. Vai ser assim, vão estar dois numa cama e vai ter gente sendo levada e outros que vão ficar. Fica os pecadores e é levado no arrebatamento. Não, irmão, é que nem no dia de Noé. Os levados são os que estão no juízo. Não tem arrebatamento. Não, mas assisti o filme do Deixados para Trás. Não me irrite, não me irrite, não me irrite. Deixados para Trás, que tipo assim, uns 100 anos antes, uns 10 anos antes, o povo desaparece, porque Deus leva, está escrito, um será levado, o outro vai ser deixado. Então, vamos ler só o que está escrito, irmão. Está escrito que quem vai ser levado são aqueles que morreram, e não é antes, é no dia do Filho do Homem. Você está bem? Você estava em cima dos dois toquinhos, eu puxei um, você está equilibrado. Não tem arrebatamento, irmão. Aliás, Apocalipse 21 diz que a cidade de Nova Jerusalém, ela desce do céu.
ele volta. O reino é aqui, redimido, consertado, tudo certinho. O Campeonato Brasileiro, todo mal vai sair. O Campeonato Brasileiro vai ter só 19 times. Todo mal não existirá mais. 18, vai, 18. Terão só as pombas brancas. Urubus e gavião não estarão no reino dos céus. Urubus e gaviões, não. Mas enfim, é uma realidade redimida. Faz o caminho das letras que você chuta o outro toquinho e você fala, agora eu entendi. Mas o nosso assunto aqui não é esse. O que Jesus está falando não é sobre arrebatamento. Ele vai estar dizendo que tem pessoas que são dele e vão estar aqui reinando com ele, e outros que o dilúvio vai levar embora, que são os que não creram. Mas isso é reino redimido. Depois a gente fala disso. Não é o tema do nosso. O que ele está dizendo é para que os discípulos entendessem que como aconteceu com Ló, como aconteceu com Noé, e ao longo da história, sempre vai ter gente que entende o reino. Que entende o reino e vive segundo aquilo que o rei governa dentro deles. E aí vem a pergunta final dos discípulos. Onde? Porque os fariseus perguntaram quando. Tá, você está falando de um monte de reino, um monte de parábola. Quando? E Jesus disse, já, mas ainda não na totalidade. Já está aqui no meio de vocês, mas não da forma plena que será. Mas já está. Presta atenção que já está borbulhando nas pessoas. Ó, tem gente do seu lado aí que já está com o reino. O reino chegou. E os discípulos perguntam, onde? E a resposta de Jesus é linda. Onde estiver o corpo, ali se juntarão os abutres. E eu acho que com essa ideia, Jesus fecha o papo desde lá do capítulo 14. Aliás, ele está fechando em várias frentes diferentes, né? Mas na narrativa do Lucas, lembre-se, quem quiser andar comigo vai morrer, vai tomar a sua cruz, vai negar a si mesmo, vai me seguir. E aí vem essas parábolas, vem todas essas coisas. E agora ele fecha o reino, onde ele começa? Começa onde você morre. Ele falava sobre a crucificação. Ele falava sobre o dia em que ele estaria na cruz. E os abutres iriam estar ali, felizes da vida. Chegou carniça. Agora eu peço permissão para ser alegórico. Eu faço uma exposição exegética, entendendo o texto. Mas às vezes você faz um exemplo alegórico, é o que eu vou fazer agora. A palavra aitos, que significa águia, é a palavra usada aqui. Mas águia não come carniça. Isso é interessante. Nós traduzimos como abutre, né? Porque é o abutre que come a carniça. Mas pode ser, agora eu já estou aqui, agora estou viajando, mas não é uma viagem tão louca. É uma viagem até que bem interessante de se pensar. Que a águia era o símbolo do Império Romano, né? Mas isso desde a antiguidade, antes de Cristo. Ela era uma peça feita de prata e ouro. César Augusto, já depois de Cristo, que fez a águia toda de ouro. Era o símbolo do Império Romano, que estava tanto com os soldados como nas representações dele, além da peça de ouro que havia. E quando Jesus diz essa palavra, é uma coisa interessante, porque Jesus na cruz foi a festa do sistema. A festa dos abutres, que para eles pode ser águia, mas na verdade se alimentam mesmo de carniça. E eu já preguei isso aqui numa série que a gente fez sobre o caminho da cruz, mas eu vou falar de novo rapidamente. Quando Jesus entra em Jerusalém, o que acontece naquela última semana de vida, dentro dos muros, antes da sua crucificação, é uma representação do que aconteceu quando Deus entrou nessa terra. Quando Deus encarnou e entrou nessa terra, que tipo de oposição ele enfrentaria? Bem claramente, aquela que Jesus enfrentou nos últimos 7 dias. Aqueles últimos 7 dias representam a potestade do mundo contra o reino de Deus. Aonde você encontra
Saduceus, fariseus, escribas, o templo, o sinédrio e sinagoga, religião contra Cristo, para a manutenção do seu status. E isso era mantido pelo poder do dinheiro. Os saduceus eram os aristocratas da cidade, e eles também tinham o direito do comércio do templo, que dava muita grana, e o câmbio da moeda, da dracma e do denário para o ciclo, para ser usado no templo. O ágio e o deságio estava na mão deles, o câmbio eles controlavam. Mas isso acontecia porque havia uma concessão de Roma. A oposição que Cristo enfrentou ao longo dos 3 anos e meio da sua estada entre nós em carne, é também uma representação de toda a oposição que o mundo apresenta a Deus. Qual? Primeiro, religião. Religião é uma coisa, reino de Deus é outra. Religião tem sistema, tem hierarquia, tem donos, tem investimento. Religião tem medo, tem culpa, tem benefício. Religião tem manipulação espiritual, manipulação sentimental, chantagem emocional. Religião se mantém com dinheiro. Ela fala do bem-estar, ela fala de prosperar, ela fala do poder financeiro, ela insufla pessoas com outro tipo de fermento, espiritualizado, mas completamente materialista, individualista, ganancioso e hipócrita. E a religião, o poder religioso e o poder financeiro se unem ao poder político. Isso era Roma. Era a religião que era interlocutora para manter a paz no reino e aceitarem o César, o Herodes, o Pilatos, o Herodes Filipe, o Antipas, o Lisânias e sei lá quantos mais. Eu faço isso e eu te ajudo a manter as pessoas subservientes. O que você me dá em troca? Dou os cargos para os publicanos, você mantém o comércio, ele é seu, você faz o câmbio, deixa eu ter a sua moeda, você tem o seu benefício, só que eu escolho o sacerdote, que naqueles dias de Jesus era Caifás, genro de Anás, era uma igreja da família, irmãos. Essa é a igreja da família. Sim, família deles. Caifás, o Anás. Qualquer semelhança não é mera coincidência. São os mesmos diabos. Quando você junta esses poderes, isso aqui é uma grande potestade. Isso aqui é um grande principado. Não é o capetinha que furou o seu pneu, ou te deu dor, bico de papagaio. Tem um capeta aqui. Não é isso, irmão. Isso é besteira. Isso aí é café pequeno. A grande oposição, ela é religiosa, sistêmica, financeira e imperialista. Religião e política têm um hino. Nós fomos feitos um para o outro, pode crer. Por isso é que eu estou aqui. Vamos cantar, irmão, olha lá. Palma, mão. E não há lógica que faça o que o acaso decide. É bom, né? Lulu Santos é bom, né, irmão? Evangélico. Evangélico. Eu gosto do slide. Aquele slidezinho da guitarra, é muito bonito. É por isso que religião e política se dão tão bem, de braços dados, e se combinam tanto, porque a lógica operacional de um sistema dominador com interesse no poder financeiro é o mesmo. E essa potestade dava pulos dessa altura quando Cristo morre na cruz.
Quando vocês verem o corpo morto e os abutres, a águia, se alimentando e festejando isso, é nesse lugar que o reino começa. Onde? Ali. Mas nós poderíamos extrapolar um pouco isso. Porque em Apocalipse 5, João estava preocupado, porque não havia ninguém, na linguagem figurada, capaz de abrir o 7º selo. Até que do alto veio uma voz dizendo, o leão da tribo de Judá venceu para abrir o 7º selo. E aí o João olha para o trono, cadê o leão? Não tem leão. No trono ele viu um cordeiro, como se tivesse sido morto. Porque Deus nos chamou para a cruz. É aqui que nasce tudo, irmãos, é aqui, ó. Não é na grana, não é no poder, não é na fama, não é na influência, não é na quantidade de seguidores, não é no tamanho da igreja, não é no tamanho do ministério, não é na fotografia com o político, não é no quanto a música vendeu, não é no tamanho do grupo de louvor, não é no tamanho do pastor, e como ele é conhecido, é aqui, ó, Eu derrubei o negócio. Jesus, desculpa aqui. Ficou. Minha sogra falava assim, quando acontecia alguma coisa errada, ela falava assim, acho que eu joguei pedra na cruz. Não. Irmãos, é aqui, ó. É aqui que a gente nasce, é aqui que a gente vive. Os abutres vão olhar para você e vão dizer que você é um trouxa, que você não se acomodou com a religião, que você não tem o Espírito Santo, por isso você está pobre, por isso você não tem dinheiro, e que você tem que se banir com Roma, porque é Roma. Irmão, vão achar que você morreu e vão fazer festa, dizendo que você não tem nada, mas é na cruz que Roma morre, e eu e você ressuscitamos. É na cruz. Não é a lógica do poder, não é a lógica da influência. Fariseus, vocês estão perguntando quando? Já foi. Já era, mano. Vocês não perceberam ainda? O reino é dos humildes, é dos simples. Bem-aventurados os pobres de espírito, os perseguidos por causa da justiça, os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados são aqueles que repartem, são os que choram. Esse é o reino da simplicidade. É o reino que, quando aparece, os abutres ridicularizam e acham que estão se alimentando de uma carne morta. Onde tiver o cordeiro crucificado, ali tem um crucificado também. É por isso que o nosso isotipo da igreja são muitas cruzes. Já percebeu como é que é o nosso isotipo da igreja? Porque nós somos uma comunidade de crucificados. Um bando de gente que disse, não vivo mais eu, estou crucificado com Cristo, mas Ele vive em mim. É quando você mata a sua ganância, é quando você mata a sua vingança, é quando você mata o seu desejo pecaminoso, é quando você põe para baixo dos seus pés a sensualidade, a desonestidade, a hipocrisia, a sua vontade de pecar. É quando você mortifica e simplifica a sua vida como um servo e vai para a cruz, voltando lá para o final do capítulo 14. Você quer me seguir? Pegue a sua cruz e me siga. O reino começou. A religião vai te dizer que você só vai ser grande se você tiver poder financeiro e poder imperialista. O dinheiro vai te dizer que ele pode te dar fama na religião e fama na vida pública. E o Império Romano vai pensar que para se perpetuar é só ele dar dinheiro para a religião.
é a fome e a vontade de comer. E esse sistema se opõe ao reino. Sabe onde? Onde tiver o cordeiro. Os abutres vão dizer que você morreu. Paulo fala isso, né, acho que em Efésios, Gálatas. Ele agradece pela cruz de Cristo, pela qual o mundo está morto para mim e eu estou morto para ele. Eu adoro essa parte, lá no final. Tipo assim, eu estou aqui e aqui está a cruz. Quando eu olho para o mundo, eu falo, nossa, eles morreram tudo, não tem mais valor para mim. Eu, quando olho para o mundo através da cruz, eu estou vivo e eles estão mortos. Mas o mundo, quando olha para mim através da cruz, fala, nossa, esse cara morreu. Não bebe, não fuma, não transa, não mente, você não sabe nada. Bom é nós aqui no poder. É que eles não sabem, é eles que estão mortos. É eles que estão mortos. Porque o mundo acabou na cruz. Esse sistema de poder, controle, fama, vida, baseada na força, no poder, no controle, na religião, morreu. Bom, pelo menos para nós que estamos crucificados com Cristo, ele já não tem mais nexo. Ele morreu. Vocês querem saber onde? Onde tiver o corpo morto. E vocês verem um monte de abutre em cima, ali começou o reino para aquela pessoa. E na cruz, enquanto religiosos celebravam, enquanto Roma festejava, alguns batiam no peito e diziam, ele era mesmo o Filho de Deus. Soldados disseram isso. Esse cara era o Filho de Deus. Olhar para a cruz pode fazer com que você seja atraído a ela, dizendo, é isso que eu quero para mim. Eu quero negar quem eu sou. Está entendendo, Teófilo? Agora eu estou sacando. Qual é qual? É isso aí. O que acontece, Teófilo, é que o reino está dentro das pessoas que creem. Relaxa. Eu sei que você está vendo toda uma parafernália estrutural, mas não é isso o reino. O reino está dentro. Não se coloca de fora para dentro. É de dentro para fora. E tudo isso aí vai ser levado como nos dias de Noé. O reino vai permanecer. Só o que vai permanecer é o reino. Onde você perceber que tem um cordeiro no trono que foi morto, ali vai estar o reino. E onde estiver um discípulo vivendo morte e ressurreição, ali vai estar o reino. Onde existir gente diminuindo, negando a si mesmo e tomando a sua cruz, ali está o reino. E onde estiver o cordeiro morto, estará a morte da lógica de Roma e a ressurreição de todos os crucificados. Nossa lógica é inversa. Deus nos abençoe. Nós vivemos num mundo onde isso aqui, o mundo, o sistema mundo, a terra, os países, a vida humana gira em torno disso. Espiritualidade sem o reino de Deus, amor ao dinheiro como solução para tudo, poder e força institucionalizada a meu favor. Independente de qual religião e de qual país e de qual cor seja a vertente política, não importa. Essa lógica você vai encontrar no mundo inteiro. Todo-Poderoso tem um guru a tiracolo. E ambos sentam na mesma mesa. Porque eles têm dinheiro para pagar o mesmo prato. E geralmente, esses dois polos se alimentam de povo. Mas o reino não tem a ver com isso. O reino está aqui borbulhando. Gente bonita da casa. Nossa oração hoje é, Deus me ajuda a morrer mais um pouco hoje. O jeito que eu estou sendo pai,
não é segundo os valores do teu reino. A maneira como eu tenho sido marido não está borbulhando o teu reino. O jeito como eu vivo como filho não tem a ver com a lógica do teu reino. Tem muito a ver com essa lógica sistêmica que a gente encontra no cosmo decaído. O jeito que eu sou patrão, o jeito que eu sou empregado, o jeito que eu me dirijo às pessoas, a maneira como eu trato meus parentes, a maneira como eu trabalho, a relação que eu tenho com o dinheiro, fama e poder, eu preciso sujeitar tudo isso aos valores do teu reino. Bom, para dizer a verdade, Senhor, eu estou aqui com a minha mortalha, pode chamar as carpideiras, fecha o paletó de madeira e me leva, porque eu quero morrer para isso aqui. Mas aonde tiver o corpo, sempre os abutres vão fazer a festa. Mas eu estou no teu reino. Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Senhor Jesus, é muito lindo nós lermos essas coisas. Teu reino é apaixonante, isso nos atrai. Ao invés de sermos atraídos por poder, fama e dinheiro, a gente é atraído pela cruz. Atraído por um Deus que morreu. E o mais louco é que a gente quer ser igual, Senhor. Só que é difícil demais, Pai. Porque tem muita coisa aqui dentro da gente que a gente não quer e outras que a gente não parece que não consegue matar. Nossas vontades, desejos, está toda hora na nossa cabeça e nós temos que lutar contra nós mesmos. E mesmo que a gente passe a semana orando, lendo a palavra, pensando no Senhor, vira e mexe, a gente se pega tentando ter sucesso nesse sistema nefasto da terra. Nos sentimos mal quando algum abutre faz uma gozação da nossa morte. E devia ser a nossa alegria. Estamos crucificados com Cristo. Nos ajuda, Senhor. Senhor, me ajuda hoje a morrer um pouco mais. Pouco mais. Fazer uma análise Tem muita coisa viva dentro de mim que já devia ter morrido. E eu sei que não tem quando para o teu reino. Ele já está aqui. E tem um onde tiver o corpo morto. Nos ajuda a morrer um pouco mais a cada dia. Mas que floresça o teu reino dentro de nós e borbulhe dentro de nós. Pelos nossos poros afora, no metro quadrado que a gente pisa, seja visto o teu reino. E tudo o que nós fizermos na lógica do teu reino. Ainda que o mundo ande no contrário, nós não fazemos por resultado sistêmico, fazemos por convicção. Não fazemos porque queremos uma vida igual a de quem está nesse mundo, queremos uma vida igual à tua, na cruz. Nos converte, nos transforma, nos mata, nos mortifica, mas nos faz nascer de novo, cada dia. A nossa vida morre um pouco hoje, nasce de novo amanhã, mata alguma coisa hoje, nasce de novo amanhã, e de morte em morte, e ressurreição em ressurreição, nós estejamos sempre perto de Ti. Abençoa nossos lares. Nos ajuda, Senhor, na relação de casa, trabalho, parentesco, amizades, igreja. Que ninguém se espante por ver o nosso poder religioso, nem o quanto nós temos de poder financeiro, nem o quanto nós temos de influência no império. Porque esse mundo já conhece essas coisas e não é feliz. Que eles possam Te conhecer, vendo fruto. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, e toda justiça e todo perdão
do teu reino em nós. E a gente consiga ainda levar mais alguns para a cruz. Mas nós queremos ir primeiro. Abençoa a nossa semana, leva-nos debaixo da tua paz, traz a gente de volta domingo que vem. Obrigado pela alegria da comunhão, pela tua presença, pelo teu reino que borbulha em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Dê um abraço no seu irmão. Um bom domingo. Até semana que vem. Você que nos assistiu, Deus te abençoe. Uma boa semana.